Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero pedir bondosamente que você, por favor, abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Por favor. Evangelho de João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. João capítulo 8. Eu quero ler alguns versículos desse texto. Nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical, que foi muito boa, por sinal, nós aprendemos o verdadeiro significado da palavra shalom, que muita gente acha que meramente significa paz, e que nem de longe significa isso, mas é erroneamente usado nas igrejas, por ignorância nossa até. Mas num dado momento da aula, nós tivemos que olhar para essa história para entender algumas coisas que diz respeito a Shalom de Deus. E eu fiquei depois em casa meditando nela. Então eu quero com você ler João capítulo 8, versículo de número 1, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouvia isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Tome assento aí, dando glória a Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Então, né? Quem não tiver pecado aí, que atire a primeira pedra. Esse texto é muito interessante, porque tem muita coisa. No capítulo 7, os possíveis, tentando pegar Jesus nas suas palavras. A Bíblia diz que no meio dos judeus existia um grupo chamado de fariseus e um outro também chamado de escribas. Esses judeus que protegia a lei e os sacerdotes, e os escribas que tinham muita influência, assim como os fariseus, porque eles eram o que nós chamamos de ultra-ortodoxos hoje em Israel. Os escribas eram os caras que escreviam a lei, e os fariseus eram os que interpretavam a lei. Eles andavam juntos, muito bem. Então
eles tinham uma guarda, que era a guarda sacerdotal, e eles pediram que essa guarda fosse até Jesus, porque eles iriam criar alguma situação no capítulo 7, para que Jesus fosse preso por essa guarda e apresentado a Roma, como alguém que estava prejudicando. Por que ele não teve como prender? Porque quando esse cara abre a boca para falar, falando de Jesus, meu Deus, é algo diferente, eu nunca vi. E os guardas voltaram impactados, a ponto dos fariseus dizerem assim: cara, até vocês estão se convertendo, agora vocês também estão conseguindo ver aquilo que o povo está vendo? Será que vocês não conseguem entender que esse Jesus é um profeta falso, que ele veio da Galileia, que da Galileia não sai nada de bom, que as escrituras dizem que nenhum profeta sairia de lá? E eles tentaram deturpar a cabeça desses soldados, mas eles perceberam que nada que eles falassem mais para aqueles soldados mudaria isso, porque eles já tinham se encantado com o que Jesus tinha falado. Então eles tiveram uma ideia, e não era uma ideia muito adequada, mas era uma ideia inteligente. Eles disseram: bem, a gente vai pegar uma mulher que esteve naquela época, como hoje, e a Bíblia fala que eles pegam esta mulher, levam até Jesus e fazem uma pegadinha com Jesus. O texto diz uma coisa curiosa, que quando eles pegaram, Jesus dissesse assim: olha, a lei de Moisés diz que pode apedrejar. Eles diziam: pode. Se Jesus dissesse apedreja, ele era preso. Por que ele era preso, pastor? Porque ele estaria se levantando contra o Império Romano, e só quem podia condenar alguém à morte era Roma. Tanto que quando os judeus pegavam a lei de Moisés, eles levavam diante do Sinédrio, discutiam como acusá-lo perante Roma, levaram diante de Roma, e os romanos, que a partir daquelas evidências, que condenariam ou não a pessoa à morte, eles não tinham esse poder. Então, se Jesus dizia apedreja, ele seria Talmud babilônico. E para a mulher naquela época, Rosana, a coisa era tão braba, tão feia, que no Talmud babilônico existe uma passagem para ler para você, porque no Talmud babilônico, quando se fala de mulher, a mulher naquela época penava, irmão. E olha só o que um rabino nas escrituras talmúdicas diz, na parte 43, a parte mulher. Eles tinham a visão da mulher como um ser que era objeto. Então, uma mulher, alguém, ela se tornava a propriedade. É por isso que na época de Jesus, se um homem fosse casar, aquela mulher que foi pega em ato de adultério era propriedade de algum homem naquela época. Algum homem reclamou da propriedade. Alguém naquela época chegou para os fariseus, que era porque eu não nasci mulher. Agora imagina que numa sociedade extremamente machista, e que se você tem uma ideia feminista do machismo, nem se compara ao machismo da época de Jesus. Naquela época as mulheres como coisas que ainda ficam as mulheres e entendem que elas meramente são mercadorias que podem ser feitas o que quiserem. Então, se apedrejar uma mulher, você não vai achar na Bíblia ou trazida para fora da cidade, normalmente na entrada da cidade. Eles enterravam essa mulher até a metade da cintura, tiravam a parte de cima da túnica, expunham os peitos dessa mulher para que ela... E então começava o massacre, cada um pegava uma pedra e apedrejava, depois da sentença de algum escriba, ou algum fariseu, ou alguém que já tivesse a sentença de Roma, de que poderia apedrejar. Isso é tão sério, mas tão sério, que quando a gente vai analisar o texto fala de uma coisa curiosa, dezena de esposas, e para isso era muito comum no meio do povo judeu. Mas se ele quisesse uma mulher que fosse de outro homem, aí ele era um adúltero, e ele tinha que ser apedrejado. A lei de Moisés diz no capítulo 20, no livro de Levítico, no versículo, é um ser feminino, os cuidados. Então, para Jesus que
pregava o amor, para Jesus que pregava a verdade, a misericórdia, fazer isso com Jesus era mexer lá no calcanhar de Aquiles dele. Era tentar dizer, deixa eu ver se esse cara realmente é esse poço de amor que os meus soldados falaram que ele é. Deixa eu ver se esse cara... Versículo 3 diz que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Foi que acusou a mulher. O texto fala que quem acusou a mulher foram os escribas. Olha que coisa curiosa, Jairo, porque se o texto faz questão de dizer que no meio daquela multidão um grupo específico de pessoas acusou, ele está ensinando uma lição. As pessoas que acusaram aquela mulher eram os doutores. Para os judeus, as pessoas que se vestiam daquela época, daquele jeito, eram homens que estavam acima da média espiritual. Eram homens espirituais excessivamente. Eram homens que pregavam a lei e interpretavam a lei como ela de fato devia. Curiosamente foram os judeus. Encontrava-se com um fariseu ou com um escriba. Ele apontava para estas pessoas, para estes grupos de pessoas, a abominável vida aparente que eles tinham de santidade. Os 4 evangelhos são mostradas por Jesus como a pior raça humana que existia, a ponto dele chamar eles de raça de víboras. Então, quando eu olho para esse texto, que quando a gente vê alguém acusando alguém, você pode ter certeza que esta pessoa que está acusando alguém de um erro, que esta pessoa que está apontando alguém de um erro, é exatamente como estes fariseus e escribas. nosso Senhor. O texto Fala que estes hipócritas fariseus e escribas apresentaram esta mulher para Jesus como se eles estivessem acima daquilo que eles estavam apresentando. Mas o versículo 5 diz uma coisa interessante. E muitos utilizavam até a lei. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Você sabia que não é diferente? legal que nós evangélicos nós temos uma lista de pecados, que nós determinamos nessa lista aquilo que é ou não pecado. Aquilo que está na nossa lista de pecado, eu posso, com a autorização dessa lista, te condenar. Aquilo que não está, eu tenho que checar na Bíblia como um argumento para te condenar. A Bíblia... Nós vivemos hoje num tempo em que eu vi um grande pregador dizer, e eu disse isso até na EBD, estamos diante do maior exército que existe na terra, que é a igreja. É o exército mais poderoso da terra. As pessoas, é o único exército que tem capacidade de enfrentar os demônios, mas é o único exército no mundo que os seus soldados feridos, eles ficam para trás. Alguém cai, ou quando alguém erra, ou quando alguém tropeça, ele é pisoteado até a morte. Ele é pisado por aqueles que estão próximos a eles. As primeiras pessoas que são justas. Alguns anos atrás eu atendi no meu gabinete uma pessoa que estava me apontando a falha de uma das nossas líderes, de uma diaconisa nossa. Eu fiquei sem entender por que aquele gabinete. Judeu de nascença e conhecia a lei. Ele sabia que por mérito da desejada, e ele não poderia se levantar contra a lei, porque era a lei do pai dele. Foi o pai dele que deu essa lei a Moisés. Essa lei veio de Deus para Moisés. Então ele não poderia se levantar
contra a lei de Moisés, porque ele se levantaria contra a lei como essa. Quando você olha para a Bíblia, nós chegamos na altura do capítulo 8, versículo 6, que diz uma coisa curiosa. Isso diziam eles, tentando para que tivessem fazendo é pior do que fez. Você não consegue perceber que o que Jesus estava tentando trazer ali naquele momento para aquelas pessoas era um ensino curioso, porque ali estavam os apóstolos, ali estavam os seus discípulos. Jesus foi de certa forma encurralado numa parede, numa para as pessoas. Aquela resposta que eu preciso apontar e dizer, não te preocupa, porque eu vou determinar sobre aquela pessoa um juízo. Não, pastor, não se preocupa, que nós vamos nos reunir para afastar. Imaginando, eu já vi mais ou menos uns 6 livros de pastores presbiterianos tentando explicar o que possivelmente Jesus estaria escrevendo, mas os 6 são consensuais. Jesus literalmente, quando se abaixa para escrever na terra, sabe lá o que ele estava escrevendo? Ele estava literalmente dizendo para aquelas pessoas que estavam acusando: eu não estou nem aí para o que vocês pensam, eu não estou nem aí para o que vocês acham, vocês não merecem nem a minha atenção, porque o que vocês querem, porque um verdadeiro ele te abraça, ele te ajuda, ele te socorre, ele não te apedreja, ele não te abandona, ele não te julga, ele não te condena. No dia a dia, e quando nos damos conta, nós estamos às vezes reunidos em cima de montes, para poder falar de alguém, para poder criticar alguém, para poder apontar os erros de alguém, quando na verdade as pessoas que estão ali buscando santidade, de santidade, estão sendo observadas, reclamando diante de mim, porque vocês estão fazendo pior do que aquele que vocês estão reclamando. Olhe para a Bíblia, porque a resposta de Jesus, no versículo de número 7 e 8, diz assim: Jesus está perguntando para aquelas pessoas: quem de vocês não peca? Porque se Jesus falasse assim: olha, quem de vocês aqui não peca, pode atirar a primeira pedra, possivelmente alguém ia tirar uma pedra, porque diz assim: bem, eu já fiz a minha oração aqui para Deus, eu já me sinto em comunhão com Deus. É uma coisa que eu acho curioso, porque os apóstolos estavam ali, e sendo Pedro como ele era, eu esperava dele um pouco mais disso, Larissa. Eu esperava que ele virasse ali e dissesse assim: ei, perturba o mestre não, resolva a parada de vocês para lá. Alguma coisa eles deveriam fazer, mas nem os apóstolos de Jesus tinham misericórdia daquela vida. Nem mesmo os seguidores de Cristo conseguiam sentir misericórdia dela. Todos ficaram calados. Você sabe aquela história de que quando você calado está, calado você concorda? Sabe aquela história de que se você não se manifesta dizendo não, é porque você indubitavelmente está dizendo sim, só que calado? Os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam com ele, poderiam dizer alguma coisa, poderiam dizer: gente, vamos ter misericórdia dessa vida, gente, vamos ajudar ela, mas ninguém se levanta para ajudar aquela mulher, porque nenhuma pessoa ali queria ver outra coisa a não ser a condenação dela. Todas queriam que ela fosse apedrejada, inclusive os seus apóstolos e discípulos, e nós vamos ver isso no texto, porque o texto diz que quando Jesus fala com aquela mulher, onde estão os acusadores, o texto fala assim: e ficando só Jesus e ela. A igreja nessa hora teve que sair, porque a igreja era a primeira a querer condená-la. Entenda que o texto fala no versículo 8 que, tornando a se inclinar, escrevendo na terra, ele diz: atire a primeira pedra contra ela aqueles que estão sem pecado. O versículo 9 diz que quando ouviram isso, eles, tomando de consciência, saíram um por um, começando pelos mais velhos, porque os mais velhos têm aquela consciência moral, os mais velhos têm maturidade para entender aonde falham, e o texto fala que um por um foi saindo até os mais novos. Porque o que Jesus estava tentando dizer é que todos aqueles que estavam ali mereciam serem apedrejados. Quando você se levantar para apontar a falha de alguém, lembre-se
você merece como este alguém esse mesmo juízo que você sentencia. Quando você apontar para alguém e achar essa pessoa merece isso, se lembre, você merece isso tão quanto esta pessoa. Porque o que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas que estavam ali é que todas elas estavam condenadas, que todas elas tinham que serem apedrejadas, que todas mereciam serem condenadas e assassinadas ali, que não só aquela mulher merecia isso. E aí agora imagina que alguém chega para ti e diz: olha, se você não tiver pecado, pode jogar pedra. A primeira coisa que a tua consciência vai te lembrar é o que você fez. A primeira coisa que nós olhamos no texto é que todos ali eram pecadores, como eu e como você. Mas o versículo de número 9, olhe para a Bíblia, diz que quando ouviram isto, eles, redarguidos de consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. O versículo 10 diz: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém dos que a mulher, disse a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela lhe disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Mas espera aí, como assim, Rosana? Essa mulher não pediu perdão para Jesus. Essa mulher não veio na frente confessar os seus pecados, Vinícius. Essa mulher não pediu misericórdia de Deus. Jesus pergunta dos seus acusadores que estavam ali para condená-la, e curiosamente o texto diz que ficaram só ela e Jesus. Nem os apóstolos, quando tomaram de consciência, disseram: não consigo ficar aqui, deixa eu sair fora. Nem os seus discípulos, tomando de consciência, conseguiram ficar ali, saíram fora. Ficou só Jesus e aquela mulher. E talvez se fosse você e alguém podia dizer assim: olha, deixa eu falar um negócio aqui para ti, sabes o que você fez, a lei diz que você tem que ser apedrejada, você tem que passar por um processo espiritual de cura, olha, você vai passar aí 30 dias sentado no banco, você não pode vivenciar mais isso, você canta, não pode mais cantar, você prega, não pode mais pregar, você ora, não pode mais orar, você é do ciclo de oração, deixe o ciclo de oração, porque você está em pecado. Aquela mulher estava desnuda, irmãos, porque era a prática. A primeira coisa que eles faziam quando pegavam mulher adultéria, eles arrancavam a parte de cima e arrastavam ela pela cidade, para que todos soubessem, quando olhavam uma mulher sendo arrastada com a parte de cima desnuda, sabiam: foi pega em adultério, é uma adúltera, ela é casada com alguém e está traindo o seu marido. Só que a Bíblia diz que tanto aquele que estava com ela como ela deveriam ser apedrejados, e só ela estava lá, porque queriam pegar Jesus pela lei de Deus. O que eles esqueceram é que quem inspirou Moisés foi o próprio Jesus também a escrever textos como esses. O que ele esqueceu é que a essência da lei não está na letra, porque ela mata, mas está no Espírito que vivifica. Aleluia. E Jesus fica sozinho com aquela mulher, e Jesus tem a chance agora de dar uma lição de moral, Rosana, naquela mulher. Jesus faz uma pergunta tola para ela, porque não seria a pergunta que eu faria na minha vã consciência. Onde estão os teus acusadores? A mulher provavelmente segurando os seios, envergonhada, humilhada, e toda suja, porque foi arrastada até aquele local. E com vergonha de um homem que estava diante dela. Vários autores, depois desse texto, porque esse texto ele foi incluído no livro de João lá pelo século V, até o século IV os códices originais não fazem referência a esse texto. Do século V ele aparece em um outro códice, e aí passa a se conhecer essa história. Por isso que nenhum dos evangelhos fala dessa história, só João, que foi o último livro escrito da Bíblia. É o livro mais novo de toda a Bíblia, é o livro de João, dos evangelhos. Foi o último evangelho, foi escrito 100 anos depois de Cristo. E aí esses códices foram mudando, e chegamos nessa história.
Mas quando você olha para essa história que foi colocada aqui nesse livro de João, ela tinha um porquê. E os autores que meditavam nesse texto, do século V para frente, quando olham para essa história, eles fazem referência a Jesus como sendo alguém que conseguia transcender aquilo que você e eu fazemos de errado. Como alguém que conseguia nos ver não pelos erros, mas como alguém que conseguia nos ver por aquilo que somos capazes de acertar. Como alguém que olhava para você não para te acusar, mas ver o que pode dar certo em você. Sabe quando todo mundo diz que nada vai dar certo na tua vida, ou quando você mesmo diz para si mesmo, nada dá certo na minha vida, tudo está dando errado, nada pode dar certo. Sabe, quando você ouve das pessoas que você é uma ovelha negra, ou que você nasceu para isso, ou que é aquilo, ou que você é daquele jeito, e de repente você se depara com alguém que olha para você e diz assim, mas eu não te olho assim, eu não te olho com este olhar, eu não te olho com este olhar que você tem de si mesmo. Jesus estava dizendo para aquela mulher muito além do que uma condenação, porque Jesus podia dizer, você está errada minha filha, porque foi que tu fizeste isso. Mas Jesus disse, cadê os teus acusadores? E ela vai e diz assim, olha Senhor, ninguém me condenou, as pessoas foram embora. Jesus olha para ela e diz assim, eu também não te condeno. Mas Jesus podia condená-la. E eu fiquei intrigado tentando entender por que é que isso acontece. Tem uma coisa curiosa, eu estava lendo um livro chamado Deus Não É Cristão. É um livro bem interessante, aconselho quem gosta de ler coisas que são meia malucas, esse livro é fantástico. Deus Não É Cristão. É um livro, o autor desse livro chama-se Desmond Tutu. É um cara fantástico que tem uma visão muito além do que o cristianismo de hoje a gente vê nos nossos púlpitos e nas nossas igrejas. E em um dado momento desse livro, eu copiei um trecho que eu achei tão curioso, ele diz assim, fomos feitos para proclamar o Deus do amor. Mas como cristãos, somos culpados de semear o ódio e a suspeição. Nós pregamos um amor de um Jesus que é maravilhoso, mas quando podemos massacrar alguém em nome de Jesus, nós massacramos. Nós falamos de um amor de um Deus que parece ser soberano em nossas vidas, mas que na prática nós não vivenciamos. Nós estamos muito aptos e preparados com as nossas pedras. A Rosana tem lá o bolso cheio de pedras, o Eliseu está com o bolsinho cheio de pedras, eu estou com o meu bolso cheio de pedras, esperando a oportunidade para ver de quem vamos falar, ou sobre quem vamos condenar. Só que o que nós esquecemos é que todos os dias diante desse Deus, Deus nos olha e Satanás chega e diz assim, tu está vendo o que ela fez? Satanás chega para Deus e diz assim, você está vendo o que ele está fazendo? E mais um dia na sua vida, você vê o diabo se levantando para te acusar, e Jesus dizendo, mas eu morri por ele, eu morri por ela, e a minha graça absorve ele e absorve ela. Uma soberana, uma graça que abrange um sentimento que não pode ser humano. É por isso que eu disse que quem não conhece a Shalom de Deus é incapaz de ter a dimensão do que é salvação. É por isso que eu disse hoje na EBD que quem não conhece o que é vivenciar a Shalom, eu posso tropeçar naquele vale, mas há um Deus que continua sendo o Senhor, é o meu pastor. E quando ele se mostra como pastor, ele não vem para condenar, ele não vem para apontar, Kylie, ele não vem para dizer assim, eu posso te condenar, eu tenho sentença de juízo, eu conheço a lei, você precisa mudar isso, você tem que deixar de fazer aquilo outro, se você quer ir para o céu, você tem que cumprir este rito. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim, eu não tenho o que te condenar, eu não vou te condenar. Eu também não te condeno. Talvez a pessoa que está aí do seu lado precise desse seu abraço e você diga para ela, olha, eu não te condeno. Assim como ele não te condena, eu não te condeno. Talvez aqui, ou mesmo me assistindo, haja alguém que quando olha para a sua própria vida, vê o desastre que é a própria vida,
e pense de si mesmo: para mim não há jeito, para mim a condenação é certa. E Cristo olha para você dizendo: eu não te condeno, eu não aponto para você o dedo para te condenar. Mas o texto fala no versículo, olhe para o versículo de número 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te, e não... Me responda uma pergunta: você acha que essa mulher depois disso ela pecou alguma outra vez? Sim ou não? Então por que você acha que Jesus disse assim: vai e não peques mais? Quem aqui tem pecado? Levanta a mão assim, só para eu saber. Então a gente precisa se reunir, todo mundo, cada um pega uma pedra e cada um joga em alguém aqui. Fica mais fácil, né, pastor? Bora, cada um pega uma pedra, você pega uma, eu pego duas. Quem tem duas mãos, se o pastor Erlon não estivesse aqui, ele ia ter que dar um jeito. Mas cada um joga com uma mão uma pedrada em alguém. A gente se reúne e vamos embora apedrejar a galera. Porque é mais fácil. É mais fácil você mandar uma mensagem para alguém condenando ela do que mandar uma mensagem para ela dizendo assim: olha, você quer me ajuda? É mais fácil você dizer assim: ei, tu não vem para a igreja por quê? Do que dizer assim: olha, eu senti tua falta. É mais fácil a gente apontar uma pessoa e dizer assim: vem cá, tu nunca vai mudar isso, do que dizer assim: como eu posso te ajudar a mudar? Eu vim aqui nessa noite trazer uma reflexão para todos nós. Aquele que tiver pecado aqui não tem direito de atirar pedras em ninguém. Mas quem não tiver em pecado, que atire a primeira pedra. Olhe daí para o lado e atire mesmo. Só que você vai descobrir que você e eu somos tão falhos como esta mulher era. E que estamos diante de um Jesus tão glorioso e tão misericordioso como ela estava. E a beleza de toda essa história é o que ela vivencia com Cristo. Porque o que você talvez não saiba é que aquela mulher, quando foi pega em adultério, uma certeza na vida ela tinha: eu vou morrer agora. Porque não havia misericórdia e a lei era severa. Foi pego, tem que morrer. Ela literalmente sabia que para onde ela estava sendo levada, não importa quem diante ela estivesse, ela seria condenada e assassinada. Colocam ela diante de Jesus, o supremo juiz, o maior juiz de todos, aquele que julga a causa não por aquilo que as pessoas apresentam como acusação, mas por aquilo que você é diante de Deus por essência. E a Bíblia fala que ao chegar diante deste homem, Jesus olha para ela e diz assim: eu não te condeno, pode ir, filha. Ele literalmente estava dizendo para ele: eu sou capaz, estava dizendo para ela: eu sou capaz de te dar a chance que você tanto queria. Eu sou capaz de oferecer a você a misericórdia que a tua alma tanto geme para ter. Eu sou capaz de estender a mão para você, se você assim quiser. E aí eu quero fazer um pedido a você: fique de pé aqui nesta igreja em nome de Jesus. Esse texto como algozes. Gente, eu descobri que há felicidade em corações quando eles veem a desgraça de outros. Muitas pessoas, Rosana, desta igreja, dizem para mim que nós somos um pouco diferentes. Sendo bem sincero, eu nem acho que somos diferentes de nenhuma das outras igrejas. Acho que nós temos acusadores como todas as igrejas têm. Acho que nós temos fariseus e escribas como toda igreja tem. Aqueles que conhecem a Bíblia de cor e salteado, diácono desta igreja, que ele estudou
tanto a Bíblia que volta e meia ele me manda mensagens acusatórias e ele traz o texto. E é incrível a capacidade que a gente tem de usar o conhecimento e dizer assim: na lei de Moisés está escrito. Eu vejo em você a capacidade que você não enxerga em si mesmo. Eu vejo em você a potência que você tem e você não vê que tem. Porque ele olhou para aquela mulher e disse: eu não posso te condenar. Porque eu não vim ao mundo para condená-lo. Eu vim ao mundo para salvar. Ter a eles misericórdia. Eu vim ao mundo para oferecer a eles salvação. Eu vim ao mundo para oferecer a eles o que o mundo não é capaz de oferecer. Então saiba de uma coisa: talvez você seja condenado, talvez você seja até apedrejado, talvez muitas pessoas até apontem o dedo e apontem. Havia uma sentença de morte. Havia uma sentença de juízo e de condenação. Ele dá uma sentença de misericórdia e de perdão. Havia uma sentença de um ponto final na história da vida de uma mulher. E Jesus diz assim: eu coloco aqui. Foi hoje, meu Deus, não foi ontem. O irmão conversando comigo, ele disse assim: pastor, a igreja é cheia de ex-prostituta, ex-drogado, mas ele dizia: pastor, a igreja é cheia de ex alguma coisa. E o que muita gente não entende é que nós estamos constantemente numa luta, e que essa luta parece ser desleal, porque você luta contra o seu marido para sair de lá morta e apedrejada, mas o juiz que estava ali é o mesmo juiz que está aqui, que veio aqui nesta noite para te dizer: eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. E eu quero concluir a minha oração. São justamente os que já estão condenados. Então olhe para Cristo Jesus, aleluia. Irmã, lembre-se que existe um Jesus que é misericordioso, e que ele vem de alguém que você ama, vem de um filho, vem de uma esposa, vem de um marido, vem de um irmão, vem do seu pastor, vem de alguém que está do teu lado, que com os erros, mas não consegue olhar onde você acerta. Irmã Janete, as duas são crentes, são duas pessoas operacionais dentro da igreja, que fazem a obra de Deus, mas não se entendem. Eu não vou com a cara daquele ali. Eu disse: olha, eu vou te dar uma sugestão. Arruma aí ele que você passou a vida inteira apontando na igreja. E eu vim aqui lhe dizer: não aponte, estenda a mão. Pare de ser acusador e seja misericordioso. Porque Jesus, quando teve a oportunidade de condenar, ele nos deixou uma lição. Aqui. Que essa mulher era Maria Madalena. Não há fundamentação bíblica nenhuma para acreditar que ela era Maria Madalena. Uma prostituta que Jesus expulsou dela vários espíritos. Mas eles fazem questão nas suas homilias lá no passado de fazerem referência dizendo: ela era Maria Madalena. Ela estava lá para lavar o corpo de Cristo. Ela apresenta-se para os apóstolos e diz assim: Jesus ressuscitou. Ela teve o privilégio de ver um anjo descer e diz assim: olha, diz para os apóstolos que ele ressuscitou. Então, se era ia me envolvendo mais no mundo das drogas, mas aquelas pessoas diziam: para ele não tem jeito. E o meu avô, antes de passar para a glória servindo a Deus, teve a oportunidade de sentar e ouvir o Evangelho e ser um Jesus, justamente por aqueles que um dia ele diz: veio para te condenar. Mas você sempre terá um Jesus que vai mostrar o amor dele derramado por você na cruz. E esse Jesus está aqui nessa noite. E se alguém aqui nessa noite não recebeu esse amor ou deseja receber,
se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar cada vez mais cedo. Jesus, Diga para ele, aleluia. só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. É que os anjos vêm, eles fazem cantar santo. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Quem precisa do perdão de Jesus aqui nessa noite? Você entende essa pergunta? Quem precisa do perdão de Jesus aqui nessa noite? Vai, segue em frente. Vai, a vida é longa. Vai, há muito que viver. Vai, você pode sim continuar. Vai, não há um ponto final. Vai, a sentença não é de morte, eu tenho sentença de vida. Vai, vai, vai. Tu disseste isso para ela, Pai. Essa noite, Jesus Cristo, pecadores transformados pelo sangue de Jesus Cristo, pecadores libertos pelo sangue de Yeshua, o Mashiach. E a esses pecadores